Você já se perguntou se você está colocando resistência em alguma mudança que você gostaria muito de fazer na sua vida? Assim, nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas situações que exemplificam quando que você pode estar colocando resistência no seu processo de mudança. E além disso, eu vou também dividir com você algumas afirmações que a Louise nos ensina no livro dela Você Pode Curar Sua Vida, que vão te ajudar nesse processo de se libertar das resistências. Então, a gente está continuando aquela sequência de vídeos em que eu compartilho com você a respeito das crenças limitantes, e todo esse conteúdo ele é baseado no livro da querida Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Hoje, a gente está no capítulo número 6, que diz Resistência a Mudanças. A Louise começa dizendo que para que nós consigamos nos curar de algo ou fazer alguma mudança, o primeiro passo para que a gente consiga fazer isso é perceber o problema. E como que você pode ter percepção de que você tem esse problema? De alguma forma, esse problema, ele sobe a superfície da nossa atenção. E aí que a gente começa a se relacionar com ele. Então ela exemplifica falando que você pode atrair um professor, um amigo, uma aula ou um livro que vão despertar em você novas maneiras de abordar essa dissolução do problema, dessa questão que você tanto gostaria de resolver. E quando a gente se depara com esses novos meios de abordar essa dissolução do problema que a gente tanto quer resolver, a Louise menciona que uma reação muito comum que as pessoas têm é que elas podem ter a sensação que essa abordagem ela é boba, tola, ou não tem sentido nenhum, sabe? E aí você começa a pensar que, mas isso é fácil demais, ou é inaceitável para o seu modo de pensar. E o que pode acontecer é que você pode sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. E é aí que a resistência, ela começa a ficar forte. Então, essa é uma forma de você mostrar resistência. Então, isso que a gente mencionou agora é uma reação que você pode ter quando você percebe que você tem algo a resolver na sua vida. A Louise nos diz que qualquer reação que você tenha, isso já demonstra que você já está no seu processo de cura. A Louise explica que, além da reação, qualquer reação que você tenha, a impaciência também, ela é uma forma de resistência que você pode apresentar em qualquer processo de mudança. E a respeito do significado da palavra resistência, gostaria de compartilhar com você algumas formas como você pode pensar, caso você sinta alguma dúvida, quando você pense, sabe, nessa questão de resistir a mudanças. Eu digo isso porque em vários momentos eu me peguei pensando nisso, refletindo, sabe, pensando, mas será que é isso mesmo, né? Quando a gente resiste a algo. A primeira forma, então, quando você resiste, você coloca resistência a uma mudança, significa que você está fazendo uma força oposta, né? Uma força contrária à mudança que você quer fazer. Então, se você quer fazer uma mudança para ir para a direita, você está fazendo uma força para ir para a esquerda, né? Exemplificando, para a gente entender melhor. Um outro exemplo que eu pensei também, que me veio na cabeça, que se usa bastante a palavra resistência, é quando você resiste a algum alimento, alguma comida que você gosta. É comum da gente falar, eu não resisti àquele prato que eu tanto gosto, né? Ou seja, então você cedeu à sua vontade, você não conseguiu ir contra a sua vontade de comer esse tal alimento. E, mas uma outra maneira, como você pode pensar, que se relaciona muito com a primeira forma que a gente falou, de fazer uma força oposta, e aconteceu que eu lembrei de um termo que a gente pode chamar a musculação, mas que é uma forma bem menos conhecida, digamos assim, e que mais pessoas da área, né, quem estuda educação física, que entra em contato com essa nomenclatura, digamos assim. É o chamado treinamento resistido, né? Então entra o resistido quando você faz força contra alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer exercício com elástico, né? O elástico está te puxando para um lado e você faz força contra esse elástico. A mesma coisa você pode pensar quando você faz exercício com algum peso, né? Um peso livre ou em alguma máquina da academia. O peso, a máquina, está te puxando para um lado. E aí a força que você tem que fazer, ou seja, você tem que vencer a resistência. Então, pensando nisso que a gente falou, a gente pode entender a resistência quando você vai contra algo. Então, quando você resiste a uma mudança, você está indo contra essa mudança. A Louise explica em relação à impaciência, dizendo que é uma resistência em aprender e mudar. E quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. E esse trecho aqui, em que a Louise simplifica por meio da impaciência, quando eu fui ler esse trecho aqui, justamente estudando para gravar aqui o nosso vídeo, foi algo muito libertador para mim, porque eu ainda não tinha me dado conta disso, sabe? De que a impaciência é uma forma de resistência também. E isso é algo que eu vim fazendo há muito tempo. E há pouco tempo que eu tô sentindo que eu tô conseguindo soltar cada vez mais, e uma hora ou outra
eu ainda acabo me pegando nesse processo de me sentir impaciente, sabe? De querer ver os resultados acontecerem de uma hora para outra, aquele imediatismo, a pressa, a ansiedade e uma pressão interna que a gente mesmo coloca dentro da gente, né? Então, sempre quando você se sente dessa forma, são maneiras de resistência que você está apresentando à própria mudança que você quer ver na sua própria vida. Ainda a respeito da impaciência, a Louise diz que se você quer passar de um cômodo para outro, você tem que se levantar e ir até lá, de passo a passo. E se você permanecer sentada na poltrona e se exigir de si mesma estar num outro cômodo, não vai adiantar nada. O mesmo acontece com nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que, somadas, levarão à solução. Então, depois que eu li esse trecho, eu tomei consciência de que muita coisa do que eu estava fazendo boa parte do meu tempo era resistindo à mudança dessa forma, pela impaciência, pelo imediatismo, fica mais leve, sabe, as coisas. E aí quando você se percebe dessa maneira, é mais fácil de você reverter a situação e parar de ficar vibrando na impaciência, no imediatismo e querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Porque a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Não é no tempo que a gente quer que aconteça, mas sim no tempo da vida, no tempo do todo. Em seguida, a Louise continua falando que agora é hora de reconhecermos a nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Só que isso é diferente de você se sentir uma pessoa má ou você sentir culpa de você mesmo por você estar onde está hoje. O que ela fala é que você reconheça o poder no seu interior, que transforma cada pensamento que você tem em uma experiência. A gente sabe que nossos pensamentos e sentimentos que criam nossa experiência aqui, principalmente aqueles pensamentos que a gente alimenta constantemente, que acabam virando uma crença nossa. E, tendo conhecimento a respeito disso, nós somos totalmente capazes de contornar essa situação, de reverter, né, essa situação para uma situação melhor. E o que a Louise fala é que no passado, sem saber, a gente usava esse poder para criar coisas que a gente não queria experimentar. Ainda quando você não sabia que você criava a sua própria realidade. Eu também passei um bom tempo da minha vida sem saber que eu criava a minha própria realidade. Então, agora que você está consciente disso, do poder interior que você tem dentro de você e reconhecendo a sua responsabilidade, a Louise explica, falando que você pode tornar consciente e usar esse poder para trazer coisas positivas em seu benefício. E um exemplo que ela traz aqui pra gente de resistência se relaciona com o exemplo que eu mencionei para você no vídeo passado aqui do nosso canal, que a gente viu a respeito da questão de estar disposto a mudar. A Louise diz assim, quando ela sugere alguma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, vejo seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. A resistência está emergindo e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. E antes da gente entrar nos exemplos que a Louise traz pra gente, de situações que você pode estar resistindo a mudanças, ela menciona, dizendo que as lições, elas podem ser aprendidas através da percepção. Então, se você pensa na coisa mais difícil que você tem a fazer, e no quanto você resiste a isso, então você está olhando para sua maior lição no presente momento. Ela continua dizendo que o entregar-se, desistir da resistência, permitir-se aprender o que precisa, tornará o passo seguinte mais fácil. Então, não deixe a sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Louise continua falando que podemos trabalhar em 2 níveis, encarar a resistência e 2, insistir nas mudanças mentais. Então, observe-se, analise o modo como resiste e depois continue em frente, apesar de tudo. Agora, vamos aos exemplos que a Louise traz aqui pra gente, de situações que você pode estar resistindo. O primeiro tópico, ela chamou de pistas não verbais. Então, ela comenta falando assim que nossas ações frequentemente mostram nossa resistência. Por exemplo, quando você muda de assunto, sai da sala, vai ao banheiro, chega atrasado, fica doente, você adia algo, faz qualquer outra coisa, você se ocupa, desperdiça o seu tempo, desvia o seu olhar ou olha pela janela, folheia uma revista, recusa-se a prestar atenção, você come, bebe ou fuma, cria ou termina um relacionamento, cria defeitos em carros, eletrodomésticos, encanamentos e etc. Uma outra categoria que a Louise nomeou é de hipóteses. E ela explica que, muitas vezes, fazemos hipóteses sobre nós e outros para justificar nossa resistência. E surgimos com declarações como: não adiantaria nada, meu marido/mulher não iria compreender, eu teria de mudar toda a minha personalidade. Só gente louca vai a psiquiatras. Eles não conseguiriam me ajudar com meu problema. Eles não saberiam lidar com minha raiva. Meu caso é diferente. Não quero incomodar ninguém.
Vai passar sozinho. Ninguém consegue. Você está se vendo em alguma dessas situações em que a sua resistência ela vem à superfície? Está continuando agora em relação às crenças. Então Luiz explica dizendo: crescemos com crenças que se tornam nossa resistência a mudanças. Algumas de nossas ideias limitativas são: não se faz isso, não é direito, não é certo para mim fazer isso, isso não seria espiritual. Pessoas espiritualizadas não ficam com raiva. Essa eu confesso que eu também pensei muito. Pensei e senti, né, dessa forma, quando eu sentia raiva, sabe? E aí pensei, nossa, né, se eu falo sobre assuntos que envolvem espiritualidade, como é que eu posso ter raiva, né, de pessoas, de situações? Mas a gente sabe que nós sentimos todo tipo de sentimentos e emoções aqui, né? Continuando. Homens/mulheres não fazem isso. Minha família nunca fez nada parecido. O amor não é pra mim. Isso é bobo demais. É longe demais pra ir de carro. É trabalho demais pra mim. É caro demais. Vai demorar demais. Não acredito nisso. Não sou desse tipo de gente. Agora, quando você dá o seu poder às outras pessoas e você usa essa desculpa para sua resistência mudar. Então, as ideias que você pode ter é: Deus não aprova, estou esperando que os astros digam que é a hora certa, este não é o ambiente adequado, eles não me deixarão mudar, eu não tenho professor, livro, aula, ferramenta certo, meu médico não quer, não consigo tirar algumas horas de folga, não quero ficar submetido a eles, é tudo culpa deles, eles têm de mudar primeiro, assim que eu conseguir, vou fazê-lo. Você, eles, não entendem, não quero magoá-los. É contra a minha criação, religião, filosofia. A próxima categoria, a Luísa chamou de conceitos sobre o eu. Por um acaso você já disse isso a respeito de você mesma? Somos velhos demais, jovens demais, altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, preguiçosos demais, fortes demais, fracos demais, burros demais, inteligentes demais, pobres demais, indignos demais, frívolos demais, sérios demais, emperrados demais, talvez tudo simplesmente seja demais. Uma outra categoria que você pode estar resistindo às mudanças que você quer fazer é o que a Luísa chama de táticas de procrastinação. E aí ela explica falando que nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. Usamos desculpas como: farei mais tarde, não posso pensar nisso agora, não tenho tempo agora, eu teria de ficar muito tempo afastado do meu trabalho. Sim, é uma boa ideia, farei isso um dia qualquer. Tenho muitas outras coisas a fazer, pensarei nisso amanhã, assim que eu terminar com, assim que eu voltar de viagem, a hora não é certa, é tarde demais ou cedo demais, a hora não é certa. Em relação a essa, você já se pegou pensando que agora não é a hora certa, a hora certa ainda não chegou, ela vai chegar, só que será que ela vai mesmo chegar, né? Às vezes a gente pode pensar que mas hoje eu não tô preparado, dia tal eu vou estar preparado, aí chega o dia tal, eu não me sinto preparado, vai adiar um pouquinho mais. E aí vai indo, né, empurrando, 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 e você nunca começa a fazer aquilo que você tanto gostaria de fazer. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. Então Luísa fala que são coisas como: não há nada de errado contigo, não consigo fazer nada a respeito deste problema. Deu tudo certo antes. De que adiantaria mudar? Se eu o ignorar, talvez o problema desapareça. E uma outra categoria, a Luísa diz que de longe, ela é a maior categoria de resistência. É o medo. O medo do desconhecido. Então, olha essa lista aqui que ela fala: ainda não estou pronto, posso falhar, eles poderão me rejeitar, o que os vizinhos vão pensar? Não quero abrir essa lata de vermes, estou com medo de contar ao meu marido, mulher, não sei o bastante, poderei me magoar, posso precisar mudar demais, talvez fique muito caro, prefiro morrer primeiro ou me divorciar primeiro, não quero que ninguém saiba que tenho um problema, tenho medo de expressar meus sentimentos, não quero conversar sobre isso, não tenho a energia necessária. Quem sabe onde irei terminar? Posso perder minha liberdade? É difícil demais. Não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas. Eu não seria perfeito. Eu poderia perder meus amigos. Não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. E a Luísa fala que a lista, ela continua, é interminável. E você, reconheceu alguma dessas formas, como as que você usa para resistir? Então a Luísa sugere que você procura resistência nos seguintes exemplos. E aí eu vou compartilhar outro exemplo que ela traz aqui no livro. Ela diz que uma cliente foi procurar a Luísa porque ela sentia muitas dores. Ela tinha fraturado as costelas, o pescoço e o joelho em 3 diferentes acidentes de automóvel. Chegou atrasada para a consulta porque ela se perdeu, ficou presa no congestionamento. Luísa menciona falando que foi fácil para essa cliente dela contar todos esses problemas. Só que no instante em que a Luísa falou: vamos conversar um pouco?
todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. As lentes de contato dessa cliente dela passaram a perturbar, ela quis sentar numa outra poltrona, precisou ir ao banheiro, depois as lentes tiveram de ser retiradas. E a Luísa termina falando que ela não conseguiu prender a atenção dessa cliente dela pelo resto da sessão. E isso tudo foi tudo resistência. Minha cliente ainda não estava pronta para soltar tudo e se curar, a Luísa fala. Por um acaso, quando você começou algum processo de mudança, você decidiu que um determinado amigo seu também precisa mudar? Então, a Luísa conta que isso também é uma outra forma de resistência. Ela explica que, quando algo dá certo para nós, geralmente queremos compartilhá-lo com outros. Mas talvez eles não estejam prontos para fazer uma mudança naquele ponto do tempo e do espaço. Então, mesmo quando nós mesmos decidimos por essa mudança e a gente quer fazer essa mudança, já é difícil. Agora, quando você tenta fazer alguém mudar, e ainda mais quando ela não quer, isso simplesmente é impossível, né? A Luísa complementa falando que isso pode estragar uma boa amizade. Então, caso você já tenha feito isso, ou você costuma fazer, você que acompanha os vídeos aqui do nosso canal, eu trago bastante os ensinamentos aqui da Louise Hay, do livro Você Pode Curar Sua Vida. Em vários exercícios que a Louise ela ensina pra gente, ela fala muito do trabalho com o espelho. Então, aqui também, em relação à resistência a mudanças, ela volta a mencionar o espelho. Ela explica falando que os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos. Mostram-nos com clareza que áreas precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Ela diz que ela pede às pessoas para olharem dentro de seus olhos e dizerem algo de positivo para elas mesmas, sempre que passarem por espelho. E ela fala que o modo mais poderoso de se fazer afirmações é olhando no espelho e falando-as em voz alta. Quando você faz isso, existe uma percepção imediata da resistência que você pode estar apresentando. E assim, pode-se superá-la mais rapidamente, diz a Louise aqui. E a Louise sugere dizendo que é bom você ter um espelho à mão enquanto você lê este livro. Aqui no nosso caso, a gente pode dizer isso em relação aos nossos vídeos. A Louise continua dizendo: use-o com frequência para repetir as afirmações e para verificar onde você está resistindo e onde está aberto, deixando-se fluir. Então, a Louise diz: agora, olhe para o espelho e diga a si mesmo: estou disposto a mudar. Note como você se sente. Se você estiver hesitante, resistente ou simplesmente não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença você está se agarrando? Lembre-se, não é hora de se censurar. Só preste atenção ao que está acontecendo e que crença sobe à superfície. Essa é a que tem lhe causado tantas complicações. Será que você pode reconhecer de onde ela veio? Em outro trecho, a Louise diz que padrões repetidos mostram nossas necessidades. Então aqui, ela fala que qualquer que seja o problema que você tenha, esse problema, ele está ligado com alguma crença que você tem. Então ela explica dizendo assim que para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior para eles. E essa necessidade corresponde a uma crença que temos. E se a gente não tivesse essa necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. E aí ela fala, há algo dentro de nós que precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, dos cigarros, da pobreza, dos maus tratos e o que quer que represente um problema para você. E nessa parte ela termina falando assim: quantas vezes já dissemos, nunca mais farei isso. Então, antes do dia terminar, comemos o bolo, fumamos os cigarros, dizemos coisas horríveis aos que amamos, etc. Então, aumentamos ainda mais o problema afirmando a nós mesmos: você não tem força de vontade, não tem disciplina, você é fraco demais. Isso só aumenta a carga de culpa que já carregamos. Ainda relacionado com isso, a Luísa explica falando que não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina. E isso por quê? Porque tudo que você está tentando soltar na sua vida, isso é apenas um sintoma, um efeito externo. E se você não tratar a causa e você só ficar querendo mascarar o sintoma, né? Querer tratar só esse sintoma, não vai adiantar. Porque quando você relaxar a sua força de vontade ou de sua disciplina, o sintoma ele vai brotar de novo, né? Então, onde que a gente tem que trabalhar? É na causa, né? Na crença que você tem. Que com esse padrão de pensamento interno que você tem, que está manifestando essa experiência que não é agradável para você. E agora que a gente falou dessa necessidade que existe dentro de você, que muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente tem que começar a investigar dentro de nós para saber qual crença é essa que está atrapalhando a nossa vida. E a Luísa diz que ela costuma falar para os clientes dela que deve haver uma necessidade em você por essa condição, senão você não a teria. E ela continua: vamos voltar um passo e trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando essa necessidade ela desaparecer,
você não vai ter mais desejo de fumar, comer demais ou por qualquer outro padrão negativo. E aqui a gente vai para a primeira afirmação que a Louise ensina. A Louise diz: uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposto a me libertar da necessidade de... Ela coloca resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro, etc. Então, a respeito dessa disposição de você se libertar da necessidade, a Louise fala que as teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou o novelo de linha, sabe que puxar e arrancar só piora a situação. Então, é preciso soltar os nós com paciência e jeito. E principalmente, que você seja gentil e paciente com você mesma. Enquanto você desfaz esses embaraços mentais, ela continua dizendo: procure ajuda se achar necessário, mas, acima de tudo, ame-se a si mesma durante o processo. A disposição de se libertar do velho é a chave. Esse é o segredo. E mais alguns exemplos de como que você pode estar resistindo a alguma mudança que você gostaria de fazer. Estou seguindo aqui a sequência do livro, caso você queira seguir como a Louise ela sugere aqui no início do livro, para você ir fazendo os exercícios conforme eles vão sendo expostos, tá? Uma outra forma, então, de você estar resistindo é quando você tem a crença que você é indigno, né? Então, quando você pensa, eu sou indigno. Então, a Louise conta aqui, se você tem esse padrão de pensamento que você é indigno, então, provavelmente, um dos efeitos externos disso vai ser a procrastinação. Ela continua falando que ela é um dos modos de nos impedir de ir para onde queremos ir. E aí, a maioria das pessoas que vivem adiando as coisas gastará muito mais tempo e energia menosprezando-se pela procrastinação. E essas pessoas, elas se rotularão de preguiçosas e, em geral, se farão sentir como se fossem más. Esse sentimento de culpa e essa autopunição que a pessoa acaba fazendo, isso também é só um desperdício de energia, né? Que a pessoa não trata a causa, ou seja, não trata a questão do padrão de pensamento que ela está tendo, ao sistema de crenças dela. E aí, assim, tratar só o sintoma, isso não vai adiantar nada, né? Só vai ficar se repetindo. Um outro exemplo, ela chamou de ressentimento pelo que acontece de bom com os outros. Louise conta que ela teve um cliente que ele gostava muito de ser o centro das atenções e ele costumava chegar atrasado na aula, para poder gerar uma comoção, assim, sabe? Ela continua contando que ele foi o caçula da família, com 18 filhos. E, como era de se esperar, ele era o último na lista de ganhar as coisas. Então, quando criança, ele viu todo mundo ter, enquanto ele só ficava sonhando com o dele, né? E o que aconteceu? Já quando ele estava adulto, quando ele via que alguém tinha sido contemplado pela sorte, ele não ficava feliz pela pessoa. Ele só falava: puxa, gostaria de ter ganhado isso, ou droga, por que isso nunca acontece comigo? E a Louise explica que esse ressentimento pelo que acontecia de bom com as outras pessoas era uma barreira para o próprio crescimento e mudança dele. Outro exemplo que a Louise conta é de uma senhora de 79 anos. E a resistência que ela estava tendo é baseada no medo. Ela era uma professora de canto e vários dos alunos que ela tinha, eles estavam fazendo comerciais para televisão. E aí, ela contou para a Louise que ela também tinha muita vontade de fazer, só que ela tinha medo. Então a Louise disse que apoiou essa senhora plenamente e explicou: não existe ninguém como você, seja você mesma. E acrescentei: faça-o pela diversão. Existem pessoas lá fora procurando exatamente o que você tem a oferecer. Deixa saber que você existe. E o que essa senhora fez? Ela foi atrás do que ela queria. Ela ligou para vários agentes e diretores de elenco falando: sou uma senhora muito idosa e quero fazer comerciais. E aí, em pouco tempo, ela recebeu o convite para trabalhar e desde então ela nunca parou. A Louise conta que ela costumava ver essa senhora na televisão, em anúncios de revista. Ela termina falando que novas carreiras podem começar em qualquer idade, em especial quando alguém está procurando diversão nisso. E agora, vamos pensar numa situação. Você, por acaso, tentando fazer uma mudança que você deseja porque você se vê insatisfeita com uma manifestação na sua vida, uma experiência que você está tendo na sua vida, você começa a se repreender, começa a se culpar, você passa a ser mal educada consigo mesma, passa a não se respeitar, e você fica se tratando de forma nada gentil consigo mesma. Então, uma outra forma como a resistência ela pode estar se apresentando na sua vida é quando você se autocritica. A Louise explica, dizendo que autocriticar-se é errar completamente o alvo e que quando você faz isso, isso só intensificará o adiamento e a preguiça. Então, quando a gente faz isso, a gente só fica gastando energia em algo que não vai nem ajudar a gente a melhorar essa questão que a gente está insatisfeita agora, né? Então, a Louise diz que essa energia mental, ela deve ser aplicada na dissolução do velho e na criação de novos padrões de pensamento, ou seja, na nova crença que você vai implementar na sua vida, na sua mente subconsciente. Dessa forma, a Louise ensina uma outra afirmação. Ela diz:
Diga: estou disposto a deixar sair a necessidade de ser indigno. Sou digno do melhor que existe na vida. E agora, cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Enquanto eu estiver passando alguns dias repetindo essa afirmação, muitas vezes, o padrão de efeito exterior da procrastinação automaticamente começará a desaparecer. Ou seja, esse efeito exterior é a experiência atual que você está vivendo. Continuando. À medida que eu for criando internamente um padrão de autovalorização, não necessitarei atrasar o que for para o meu bem. Então, se você tem esse hábito de ficar se repreendendo, ficar se autocriticando, acontece que quando você faz isso, você está desperdiçando energia e seu tempo, né? Se diminuindo. E eu também já fiz muito isso e às vezes eu me pego fazendo. E quando me pego fazendo, eu automaticamente paro. Porque isso não vai adiantar nada, né? Não vai levar a lugar nenhum. Então, onde a gente tem que trabalhar é mudar as nossas crenças, esse padrão de pensamento interno que você tem. Continuando, Luiz explica: quando queremos mudar uma condição, precisamos dizer: estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Diga isso a si mesmo muitas e muitas vezes, sempre que pensar no seu problema ou doença. No minuto que fizer essa afirmação, você sairá da categoria de vítima. Você não é mais impotente, está reconhecendo seu próprio poder. Então, é quando você deixa de apontar o dedo para as outras pessoas, para situações, e você se responsabiliza pelo que você pode fazer por você. E só você consegue mudar sua própria realidade, ninguém mais consegue fazer isso por você. Então, Luiz continua declarando: o que está me dizendo é: estou começando a compreender que eu criei isto. Agora pego o meu poder de volta. Vou soltar essa velha ideia e deixá-la ir. E ainda sobre essa questão de quando você se autocritica, quando você se repreende, quando você se maltrata, mesmo que de forma silenciosa, né, mentalmente, como é muito comum da gente fazer, quando você faz isso, sabe quem mais também que você está maltratando? A criancinha de 3 anos que existe dentro de você. É isso que a Luíse conta pra gente aqui no final desse capítulo. E que quase toda a programação, tanto positiva quanto negativa, foi aceita por nós quando tínhamos 3 anos de idade, a Luíse fala. Assim, nossas experiências desde então estão baseadas naquilo que aceitamos e acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida naquela época. O modo como fomos tratados quando pequeninos, geralmente, é o modo como nos tratamos agora. A pessoa que você está maltratando é a criança de 3 anos no seu interior. Então, a Luíse diz para você pensar assim: se você é uma pessoa que fica com raiva de você mesma, por você ser medrosa e assustada, pense em si como uma criança de 3 anos. Se você visse à sua frente uma criança de 3 anos cheia de medo, o que faria? Você ficaria bravo com ela? Ou você estenderia os braços para confortá-la até que ela se sentisse segura e tranquila? Então ela explica aqui: talvez os adultos que viviam à sua volta quando você era criança não soubessem como confortá-la na época. Mas agora, você é o adulto em sua vida. E, se não está confortando a criança no seu interior, trata-se de algo muito triste mesmo. Dessa forma, tudo o que aconteceu lá no passado não existe mais, né? E agora você, como adulto, você pode tratar sua criança interior da melhor forma possível. Luíse conta que quando a criança dentro de nós se sente insegura, ela cria um monte de problemas. Por isso, toda vez que você se pegar se autocriticando, se maltratando, se maldizendo, lembre-se disso, que existe essa criança de 3 anos no seu interior. Então, seja sempre carinhoso com você mesma, comece a se amar e aprovar. A Luísa aconselha aqui no final. E ela termina dizendo que é disso que aquela criancinha precisa para se expressar no seu potencial mais alto. Com todas essas informações que a gente viu aqui nesse vídeo, todos nós temos lições para aprender. E aquilo que parece mais difícil para você são apenas lições que nós mesmos escolhemos pra gente aqui nessa vida. Porque se tudo fosse fácil, não existiriam lições pra gente aprender, não é? Seriam só coisas que nós mesmos já sabemos. Aqui nesse capítulo tem um trecho que a Luíse diz isso. E eu quis terminar esse nosso vídeo com essa frase da Luíse. E antes de eu me despedir de você nesse vídeo, a respeito desse tema que a gente tratou aqui, a respeito das resistências, esse termo resistência, eu comecei a escutar muito com o professor Hélio Couto, quando comecei a estudar o caminho das palestras. E só agora, quando eu comecei a trazer essa temática das crenças limitantes aqui para o nosso canal, que eu também encontrei esse capítulo aqui da Luíse, porque até então eu não tinha ainda lido com bastante atenção esses trechos. Eu li só anos atrás, só que naquela época eu nem me dei conta, né, do que era o soltar, do que eram as resistências, as crenças limitantes. Então olha só que bacana, né? No tempo certo, as coisas chegam também pra gente na nossa vida. Mais algumas coisas que eu gostaria de falar aqui pra você é que
Conforme você for assistindo os vídeos aqui do nosso canal, principalmente dessa série de vídeos que envolve as crenças limitantes, eu não criei uma série específica chamada Crenças Limitantes, mas eu criei uma playlist, não sei se você já viu, uma playlist chamada Crenças Limitantes. Então, nessa playlist, você encontra, na ordem que os nossos vídeos estão sendo produzidos, que tratam dessa questão das crenças limitantes. Começando lá com aquele vídeo que fala com a sensação de não ser bom bastante. E hoje a gente está com essa temática da resistência à mudança. E o que eu gostaria de falar para você é que, assim como a Louise, ela sugere aqui no livro, é que você pode deixar um espelho com você quando você for assistir os vídeos aqui da nossa playlist, porque a maioria dos exercícios que a Louise propõe, ela sempre sugere o uso do espelho, né? Que isso acelera o processo de você conseguir fazer as mudanças que você tanto deseja. Em relação aos nossos vídeos, eles foram elaborados como se você estivesse lendo mesmo os capítulos aqui do livro da Louise. A única diferença é que, por exemplo, se tem muitos exemplos assim, eu não acabo lendo todos. Por exemplo, o vídeo de hoje foi uma exceção. Todos os que ela traz de situações que você pode ver onde que você está resistindo a alguma mudança, isso eu compartilhei todos com você, exceto em um trecho em que ela conta 2 exemplos, né, que é um pouquinho mais longo de cliente dela, daí eu contei só um para você. E voltando nessa questão de que os nossos vídeos foram elaborados como se você estivesse lendo os capítulos aqui do livro da Louise, algo que eu não comentei antes com você, é que a configuração aqui do livro da Louise, bem lá no início do livro, ela diz que a configuração do livro, ela foi feita em sessões. Então, é como se nessas sessões você fosse um cliente particular dela ou você participasse de algum seminário da Louise. Então, ela sugere que você faça os exercícios de forma progressiva, à medida que eles vão sendo expostos mesmo. E o que ela fala também é que você se dê tempo para fazer cada um. Não sei se você já percebeu, mas na maioria dos exercícios dela, ela não diz assim, faça por tal tempo. É muito raro a gente encontrar. No próximo vídeo, a gente vai encontrar alguns que ela menciona, por quanto tempo você pode fazer, né? Só que isso não é algo comum de se ver. Então, como que eu tenho me baseado para praticar esses exercícios? É na questão do sentir. Principalmente, quando eu usei muito a afirmação para perdoar uma situação, que eu até já compartilhei com você aqui no nosso canal, em que eu divido uma afirmação poderosa para perdoar, que é aqui do livro da Louise. E como que eu usei? Eu usei até que eu me sentisse bem, sabe? Quando eu pensasse na situação, eu não tivesse mais nenhum tipo de sentimento ruim, sensação ruim. Eu percebi que eu estava com aquele sentimento de neutralidade, que é o que a gente falou, que a professora Mabel compartilhou, lembra? Que esse sentimento de neutralidade é muito importante nesse nosso processo de autoconhecimento. Não só no processo de autoconhecimento, mas para você perceber quando você conseguiu realizar alguma cura em você e conseguiu deixar aquilo no passado. E agora, para finalizar esse nosso vídeo, eu gostaria de compartilhar com você o que a Louise chama de tratamento, que é um fluxo de ideias positivas, que tem o objetivo de modificar a nossa consciência. Eu tinha comentado com você que era uma afirmação, né, que a Louise termina os capítulos, mas não é uma afirmação, é o que ela chama de tratamento, tá? Então, a Louise diz: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo mais de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder no meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo o modo como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho torná-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!